Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre Jean Willis e a propaganda horrível que ele tem feito sobre o Brasil, na Europa, não é? Enquanto a gente aqui está enfrentando terríveis problemas com o desemprego, com a questão da reforma da Previdência, com a corrupção que ainda persiste, não é? Com a tentativa de colocar na cadeia ainda uma série de egressos desse período tenebroso que foi o período Lula, Dilma e outros mais aí para trás, que existem muitos. Ele sai numa jornada pela Europa afirmando, minha gente, que é um perseguido político, que é proscrito pelo regime que se implantou no Brasil. Como se no Brasil houvesse um regime político contrário à democracia. O que não tem absolutamente nada a ver. É uma coisa mesmo terrível essa que a gente está vendo agora aqui. Mas eu queria que você deixasse o seu gostei, queria que você se inscrevesse, se possível, no nosso canal e, evidentemente, que ativasse as notificações para receber vídeos de futuras publicações, tá bom? Vamos lá então? É o seguinte, o senhor Jean Willis, como todo mundo sabe, deixou o Brasil há algumas semanas antes do Ano Novo, segundo ele, supostamente, com o objetivo de passar um período lá do Natal, do Ano Novo, né, antes de tomar posse no mandato de deputado federal. Seria o terceiro mandato de deputado federal. Quando estava no exterior, ele anunciou que iria renunciar à perspectiva da posse no terceiro mandato, alegando que estava sendo ameaçado de morte. Não tinha muita razão de ser, porque ele não apresentou absolutamente nenhuma prova dessas suas afirmações. Nenhuma prova das afirmações. O que ele disse foi que tinha essa ameaça, a pessoa que supostamente o estaria ameaçando está presa, essa pessoa, e ficou mesmo por isso. Depois ele descobriu-se que ele tinha uma combinação, não é, no mandato coletivo com um cidadão por nome David Miranda, que é do PSOL, que é um camarada lá ligado, não é, amorosamente a um cidadão também jornalista do sistema de notícias, deixa-me ver, eu não estou conseguindo lembrar agora, porque são tantos esses sistemas internacionais que chegam aqui no Brasil, não é da CNN, mas eu lembro, daqui para o final do nosso comentário eu lembro, esse cara é um camarada bem famoso, e ele vive, não é, cônjuge de David Miranda, e tem divulgado assim notícias horríveis sobre o Brasil depois que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição. Mas o fato é que está lá o senhor Jean Willis, para cima e para baixo, divulgando essa imagem negativa do Brasil. Negativa ao extremo. Ele chegou já foi para a Espanha, dizendo que ia ficar na Espanha, estava andando tranquilamente lá na Espanha, iria ficar lá na Espanha. Quando chegou, descobriu que não dava para ficar, porque ele pensava que o governo era socialista. No entanto, trata-se de uma monarquia parlamentarista, né? Um regime monárquico parlamentarista. E o regime dos parlamentaristas era socialista. Me parece que os socialistas vão perder o poder agora. E aí não vai dar para ele. Então ele sai de lá e já vai buscar um espaço, não conseguiu na França. Porque na França é socialista, mas não houve espaço para ele. E agora ele está tentando ficar na Alemanha, porque existe um compromisso entre o governo brasileiro e o governo alemão para concessão de bolsas de estudo. Então ele tenta, através desse sistema de bolsas de estudo, com universidades, que ainda muitas delas controladas pelo PT, pelo PSOL, pelos partidos aos quais ele faz parte. Então esse senhor, ele tem feito uma série de palestras. Agora mesmo ele vai para Portugal, né? Palestras combinadas previamente com essas organizações de esquerda desses países, porque essa coisa ela existe em tudo quanto é de lugar do mundo. E está lá ele, chega no país, aí diz, olha, o Brasil é um país horrível para se viver quando você é gay. O Brasil é um país horrível para se viver quando você é mulher, quando você é negro, quando você é lésbica.
e tal, e lá se pratica terríveis crimes contra os homossexuais. Se pratica crime contra homossexual em Cuba, se pratica crime contra negros em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, lá na Alemanha existem os grupos de neonazistas que praticam crimes contra pessoas do terceiro mundo. Isso aí está na imprensa mundial. Eu acredito que deva ser do conhecimento público e também deva ser do conhecimento do senhor Jean Willis. Não é nenhum segredo para ninguém. Agora mesmo ele tem uma série de palestras programadas para Portugal no mês de março, para dizer a mesma coisa. Ele tem repetido isso com uma frequência tremenda. E não tem absolutamente quem esteja o contradizendo. Não há uma pessoa do governo brasileiro, não há uma pessoa das organizações conservadoras, das organizações cristãs do Brasil, das organizações que fazem o antagonismo a esse sistema representado pelo Jean Willis, que estejam se organizando para ir contradizer essas afirmações tenebrosas sobre o nosso país. Porque eu sei que existe uma coisa cultural ainda, infelizmente, no nosso país, e que a gente precisa combater a violência de um modo geral. A violência de um modo geral, nós temos aqui uma coisa de 65 mil a 70 mil assassinatos por ano. Nós temos uma cultura no trânsito que provoca a mesma quantidade de mortes também por ano. Nós temos os crimes praticados contra mulheres, mercê de uma herança patriarcal terrível que precisa ser modificada com leis, com punição, com uma firmeza moral cada vez maior de valorização das nossas famílias. Isso precisa acontecer e não resta nenhuma dúvida de que só vai acontecer se houver uma conscientização de cada um de nós e se houver uma participação cada vez maior do nosso Congresso, dos nossos políticos, da nossa sociedade, das nossas igrejas, das pessoas de bem desse país, para mudar essa cultura, mas de que exista uma determinação do governo brasileiro, do presidente da República, para que essa violência aconteça contra gays, contra lésbicas, contra negros, contra mulheres. Não existe isso. Não que seja do meu conhecimento, não que seja do conhecimento da imprensa de um modo geral. Que tenha havido algum problema localizado, alguma discussão política localizada por divergência pontual do presidente Bolsonaro com gente do PT, do PSOL, como existe até hoje, de movimentos políticos no Brasil, evidentemente, e do próprio Jean Willis em relação a ele, Bolsonaro. Afinal de contas, foi o Jean Willis que foi lá dar aquela cusparada no presidente Bolsonaro. Foi o próprio presidente Bolsonaro que sofreu aquela facada em praça pública que muitos deles, do PSOL e do PT e desses partidecos de esquerda, chamam de facada fake. Ele foi vítima dessa agressão, desta violência. Então é preciso que a gente tenha esta consciência de rebater essas afirmações e de não admitir esta propaganda negativa que se faz hoje contra o nosso país, porque isso não é bom, lá fora principalmente, porque não é contra o governo Bolsonaro que esse senhor, porque o objetivo é denegrir, defenestrar o governo Bolsonaro para que o governo não dê certo. Porque isso se está fazendo, e eu repito mais uma vez, não é contra Bolsonaro, isso se está fazendo contra o Brasil e contra os 13 milhões de desempregados, para que não dê certo o governo e, consequentemente, não dê certo o país. Bom, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um grande abraço, muito obrigado, valeu!